dia mais uma vez. E a primeira vez para quem chegou um pouquinho depois. Nós vamos estar continuando a nossa série da Carta de Paulo aos Romanos. Como foi dito semana passada, a gente chegou na terceira parte dessa carta, né? E é a parte final. Difícil explicar, né? A parte final da parte que a gente está, né? Que nós vamos dividir ele em duas partes. Nós vamos fazer a primeira parte, né, agora, e somente ano que vem que a gente vai dar continuidade do capítulo 8 em diante. Então, a gente está finalizando. Hoje é o penúltimo sermão da série. A gente vai concluir essa parte na semana que vem. Pastor Flávio ainda não está presente, vocês que já notaram, ele ainda continua de férias, ele volta no domingo que vem. Então, domingo que vem ele vai estar aqui com a gente, né? Então, ele vai estar retornando, mas quem vai pregar vai ser o João, né? Porque como ele vai estar retornando de férias, ele já vai participar do culto com a gente, mas é o João que vai estar pregando nesse dia e concluindo essa série em Romanos, no capítulo 7, onde Paulo vai expor a luta que nós temos contra o pecado. Então, onde nós estamos hoje, que é em Romanos capítulo 6, já vou pedir para você que pode abrir a palavra de Deus em Romanos capítulo 6. Na semana passada, a gente começou a falar sobre o resultado da justificação, no qual ele começa em nós um processo chamado de santificação. Todos nós que fomos justificados, que diante de Deus fomos declarados justos, agora nós seremos também santificados, seremos transformados. E a gente começou falando sobre isso, e na semana passada a gente falou sobre como nós morremos para o pecado, como ele não tem domínio mais sobre nós, e a gente vai dar continuidade sobre esse assunto, e Paulo ele vai usar aqui agora algo diferente para falar sobre isso, e a gente vai aprender um pouco mais da palavra de Deus, o que ela tem para nos ensinar, o que ela tem para nos instruir acerca do que Paulo escreveu. Romanos capítulo 6, vamos ler a partir do verso 15. A gente vai do verso 15 até o capítulo 7, o verso 6. Então, a gente vai iniciar o capítulo 7. O texto está sendo projetado aí. Romanos 6, capítulo 15, diz assim: E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Percebe que ele inicia aqui da mesma forma que semana passada, trazendo alguma objeção. As pessoas estavam sentindo estranhas, não é? Ele afirmar que a salvação é por meio da graça, é por conta da fé, não existem obras que colaboram com isso. E ele traz mais uma objeção no capítulo 15. No verso 16 ele continua: Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem, escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? Mas, graças a Deus, porque, embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhe foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim, como vocês oferecem os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-no agora em escravidão à justiça, que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram, então, das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Continuando no capítulo 7. Meus irmãos, falo a vocês como uma pessoa que conhece a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Por exemplo,
Pela lei, a mulher está ligada ao seu marido enquanto ele estiver vivo, mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei. E mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venham a dar frutos para Deus. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos frutos para a morte. Mas agora morremos para aquilo que antes nos prendia. Fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme a vontade, conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela sua palavra que foi lida, que agora será exposta. Pedimos a Deus que o Senhor cuide do nosso coração nesse momento, ajudando a compreender a verdade da tua palavra e nos transformando em conformidade com ela. Pedimos isso porque sabemos que dependemos do Senhor para isso. Nós mesmos não temos capacidade de compreender o teu evangelho e muito menos de vivê-lo. Mas sabemos que por meio do seu Espírito Santo tudo isso se torna possível para nós. Por isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, o desenvolvimento de um ser humano é uma coisa que me intriga bastante. E intriga agora mais ainda depois que o Henry nasceu. Você começa a perceber como o ser humano ele começa tão simples, não sabendo fazer praticamente nada, tão dependente. Mas com o tempo, ele vai se desenvolvendo. Hoje, talvez você consiga fazer muitas e muitas coisas. Coisas que talvez você nem se deu conta de que sabe fazer. Aprendeu tanto. Quantas matérias você aprende na escola, você adolescente? Quantas matérias você tem na escola? Eu, quando lembro, eu falo, tipo assim, sério, como é que eu dava conta disso tanto de matéria? Hoje eu não estou dando conta nem de uma. Mas você tem tantas matérias, pensa em 10 matérias ou mais, e você está dando conta. Cada dia aprende uma coisa nova, e coisas distintas. Vai aprimorando o seu idioma, ao mesmo tempo vai aprendendo outro, vai aprendendo a escrever, melhorar a sua escrita. Ciências humanas, ciências exatas, ciências biológicas, é tantas coisas que cada dia você está exposto e aprendendo. Ao mesmo tempo que você faz tudo isso, você ainda desenvolve artes, é música, são quadros pintados, habilidades esportivas, e tudo isso acontece dia após dia. Um desenvolvimento incrível, tanta coisa, não? E você que já é adulto, ficou mais tranquilo agora, né? Não precisa aprender mais nada, já desenvolveu tudo que precisava. Quem dera, mas a lista ainda é grande, né? A gente fica olhando e fala, tem tanta coisa ainda para desenvolver, tem tanta coisa ainda para aprender. Seria tão fácil se tivesse um fim, mas a gente sempre olha e fala, tem muito ainda para percorrer. Tanto de habilidade que eu ainda preciso. A família nos desafia a crescer, a amadurecer. O nosso cônjuge se desafia a ser alguém melhor, a ser alguém paciente, a ser alguém amoroso, pronto a se entregar para o outro. De repente, chega um ser pequeno que te desafia ainda mais. A pressão do caráter cai sobre os ombros. Você fala, eu preciso melhorar. Porque agora tem alguém assistindo e se espelhando em mim. E a gente vai buscando isso e parece que o fim ainda não chegou. E quando a gente olha, a gente fala, parece que nem próximo está. Ainda tem muito e muito a aprender. Mas a gente está dando conta. Em certo sentido, a gente está aprendendo. A gente está se desenvolvendo. Tem ficado difícil? Talvez. Tem momentos mais fáceis? Tem. Mas a gente está crescendo. Mas imagina, você imaginava que seria tão difícil assim? Você imaginava que se desenvolver era um grande desafio? Mas você faz isso desde que nasceu.
Você vive nesse processo desde os seus primeiros dias de vida. E estamos aqui. Os desafios pareciam ser menores. Antigamente, o seu desafio era aprender, talvez, mexer uma mão, abrir os olhos. Pareciam ser mais fáceis. Mas quando o Henry nasceu, eu percebi que não era tão fácil assim. É porque a gente não lembra quando a gente estava nesse processo. Mas quando a gente começa a observar a criança ali, você vê que não é tão fácil assim. A mão quase não abre, fica fechada. Era uma das perguntas que eu mais fazia. Eu falei, esse garoto não abre mão, não? Eu acordo, ele está com a mão fechada, e de repente ele começa a abrir, a ver os movimentos, coisas simples. E ele se encanta com isso, passa horas olhando para a mão, percebendo que dá para você abrir e fechar, quando quiser. Coisas que talvez para a gente é tão simples. Vem os primeiros passos, coisas que fazemos sem pensar, mas nem sempre foi assim. Vem as quedas. Tem alguns aqui que teve que me socorrer algumas vezes. Ana Clara. A boca, ele sempre gosta de bater. Então, os dentistas aqui da igreja todos já ajudaram. E você vê a dificuldade disso. Chegou o momento agora que ele está tentando pular. E é interessante. E a gente vê que para pular não é algo tão simples assim. Você precisa curvar os seus joelhos, pegar toda a sua energia e canalizar tudo para o alto. E o seu pé sai do chão. Mas que incrível que é isso. Ele ainda não sabe. Ele acha que ele pula. Ele faz a força, o calcanhar quase não levanta. Ele ri e pede aplausos. Mas não sabe ele que ainda está longe de pular. Ele está na fase agora também de aprender a falar. E essa fase é muito boa. Pena que só eu e Tayana normalmente que entendemos o que ele está querendo dizer. Quando ele começa a dizer, por exemplo, cortina, barulho, ele está com medo, é só isso, ele fala isso tão claramente. Quando ele começa a dizer para a gente, batata, 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 não é fome, ele só quer ouvir Timão e Pumba. É só isso. E é tão óbvio. Mas é incrível observar esse desenvolvimento, esse crescimento. Agora imagina se um dia ele chegasse e ficasse satisfeito. Ele falasse, olha, já está bom, eu não preciso mais crescer. Eu já aprendi, meu calcanhar já está quase saindo do chão. Eu estou caindo bem menos. Eu não falo tão bem, mas se meu pai se esforçar, ele consegue entender. Está dando certo. Eu consigo comer, consigo sair, consigo fazer as coisas. Acho que já está bom. Se ele fizesse isso, imagina se ele estagnasse nesse momento. Por opção. Eu escolhi viver assim. Imagina se ele começasse a achar que liberdade é isso. Aí eu chegar e falar, eu não quero mais. Eu sou livre para viver desse jeito, estou satisfeito assim. Eu pararia para ele com certeza e falar, claro que não. Você ainda não entendeu nada sobre liberdade. Ainda tem muito para viver. Você anda, mas você pode correr. Você ainda nem saltou. Você acha que saltou, mas você ainda nem saltou. Tem muitas coisas que você pode aprender. Você pode se equilibrar em lugares incríveis. Essa parte Tayana não gosta muito. Mas eu falo, há um skate que você pode subir e é uma sensação maravilhosa. Há uma prancha que você pode ficar mais tempo do que eu, porque eu acho que eu nunca passei de 3 segundos. Mas você pode desenvolver. Ele fala, não, mas dá muito trabalho. Demanda muito. Eu posso correr, mas eu posso cair. Eu posso me equilibrar, mas isso pode dar para mim muitos problemas na minha vida. Tá bom assim. Escrever, juntar palavras, sílabas, isso demanda muito. Isso vai demandar muito tempo. Vou ter que ficar muito tempo dentro de uma escola preso. Eu estou bem assim. E talvez você vai ficar gritando, não, continua, não para. Porque liberdade não é isso. Você vai entender que ser livre, quanto mais você desenvolver, quanto mais você crescer, mais liberdade você vai ter. Mais coisas você vai poder fazer. E às vezes nós, como cristãos, vivemos assim, estagnados. Tá bom, eu já entendi o Evangelho, já entendi que Jesus morreu. Eu já me batizei, eu já frequento os cultos. Tá bom,
Não preciso mais disso. O cristianismo é simples. Mas a palavra nos mostra que crescer, uma vida cristã, ela é um crescimento contínuo. No qual, quando estivermos, pela fé, com 100 anos de idade, a gente vai dizer, ainda falta muito para aprender. Porque o caminho é longo. E porque Cristo é uma fonte inesgotável de conhecimento. A palavra vai dizer que a vida eterna é conhecê-lo. Para conhecer o que é eterno, nunca está bom. Eu preciso da eternidade para isso. E o que o apóstolo Paulo vai dizer nesse capítulo 6 é muito sério, porque ele não está falando simplesmente de um desenvolvimento físico, mas ele está falando de um desenvolvimento espiritual, de algo que nós precisamos. Ele vai nos mostrar o caminho para o desenvolvimento, e ele vai falar que é Cristo. Mas não é Cristo meramente no seu intelecto, é Cristo na sua vida. É Cristo como propósito de tudo que você faz. É Cristo fazendo parte do seu dia a dia. Nós vamos ver isso, então, em alguns pontos. O primeiro, Paulo vai abordar aqui que todos nós somos escravos de alguma coisa. Ele vai falar isso do verso 15 até o verso 19. Um erro comum que nós vivemos na nossa sociedade é achar que liberdade tem a ver com eu poder viver da maneira que eu bem entender e fazer aquilo que eu bem quiser. Que isso é ser livre. Ser livre é alguém que faz o que quer, quando quer, da maneira que quer. Isso, na verdade, é um engano. Porque todos nós fomos criados para viver debaixo de leis. Já parou para pensar que antes mesmo de Deus dar a primeira lei que nós temos escrito na Bíblia, quando Ele coloca o homem no jardim, Ele fala para eles assim, comam de tudo. Agora daqui, não. Sabia que antes de Deus falar isso, eles já eram submetidos a várias e várias leis? Sabia que quando Deus os criou, haviam leis físicas? Eles estavam presos naquele espaço-tempo. Eles não podiam estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Existia uma lei de gravidade. Eles não podiam sair voando e explorar o espaço por aí. Eles foram criados livremente, mas para viver no ambiente no qual Deus o limitou. Todos nós temos limites. Fomos criados para ter limites. E as leis estabelecem esses limites. Aonde nós podemos ir, como nós podemos viver, até onde podemos ir. E esses limites, eles são coisas essenciais, que foram colocados para a preservação da vida. Respeitando esses limites, vivendo dentro dessas leis, nós viveremos bem. E quando Deus disse, coma de tudo, menos disso aqui, Ele estava então colocando limites para eles. Você é livre de comer de tudo. Ou seja, liberdade não tem a ver com a ausência de limites. Muito pelo contrário. A verdadeira liberdade, ela só pode ser experimentada dentro dos seus limites. Fora disso, era o resultado do Éden. Se você fizer, você vai morrer. Cruzar os limites é uma sentença de morte. Você não está sendo livre. Você está morrendo. Você está perdendo até a sua liberdade de viver. E é assim que ele começa a dizer para nós. Porque leis impõem limites. Por isso Deus deu. E limites preservam vida. Por isso Deus deu. Porque nós somos seres criados para viver assim. Essa busca que nós temos por uma autonomia absoluta, isso não existe. Só existe um ser autônomo completamente. É Deus. Ele sim pode fazer o que bem entender. Nós não. E por isso o tempo inteiro a palavra fala que nós tentamos ser como Ele. Porque queremos ser autônomos. Porque queremos fazer do nosso jeito, quando bem entendemos, da forma que queremos, e sem prestar conta para ninguém. E quando a gente tenta isso, não estamos ganhando liberdade. Estamos perdendo.
Porque estamos morrendo. Imagina alguém dentro de um avião. E ele vai com essa ideia no seu auge. Eu não nasci para viver aqui, dentro desse lugar. Eu nasci para ser livre. Então ele abre a porta e se joga. Ele vai morrer. Ele não foi criado para viver de qualquer jeito. O Kelly, ele tinha uma ilustração que ele falava sobre isso. Você pode olhar um peixe dentro de um aquário e falar bem assim, olha aqui, coitado, ele está preso. E você tira ele e fala, seja livre. Você vai matá-lo. Porque ele só é livre dentro do ambiente que ele foi criado para viver. Todos nós temos limite. E isso preserva a nossa vida. Perder esses limites é encontrar com a morte. E é isso que Paulo está mostrando aqui. Que essa ideia de liberdade absoluta, ela nunca existiu. Veja bem, no verso 16 ele vai falar que nós somos escravos do pecado ou escravos da desobediência. No verso 17 e 18 ele vai falar escravos do pecado ou escravos da justiça. No verso 20 ao 22 ele vai dizer escravos do pecado ou escravo de Deus. Percebe aqui que ele não dá uma condição de neutralidade em momento algum. Ou você é escravo disso, ou você é escravo daquilo. Ninguém é neutro. Não tem espaço para a ideia, tipo assim, não, eu não quero ser escravo nem de Cristo e não quero ser escravo do pecado também. Eu não quero ser de nenhum dos dois. Não tem essa possibilidade. Se você não é escravo de Cristo, você é escravo do pecado. Você nasceu assim. Você nasceu escravizado por Ele. E se Cristo não te libertar, você vai morrer assim. Não existe neutralidade. E a gente acha que sim. A gente acha que a gente pode fazer escolhas no qual eu não vou me enquadrar em nada. É a minha vida. Eu vivo do jeito que eu bem entender. Eu não preciso me enquadrar em lugar nenhum. Isso é um engano. A pergunta aqui é clara. Não é se você tem um escravo, um senhor, se você é escravo de algo. A pergunta que Paulo ele vai deixar para nós é o seguinte: a quem você serve? Esse é o ponto. Não é se você tem um senhor ou não. A pergunta é qual é o senhor? Algum você tem. Quem é ele? Há uma frase de Rebecca Pippert, e ela diz o seguinte: o que quer que nos controle é o nosso Senhor. Quem busca poder é controlado pelo poder. Quem busca aceitação é controlado pela aceitação. Nós não controlamos, somos controlados pelo Senhor da nossa vida. E essa é a realidade. Nós achamos que controlamos alguma coisa, mas é ilusão. Uma coisa que eu gosto muito é de documentário. E eu gosto bastante de ver documentário de pessoas poderosas, famosas. E uma coisa que é intrigante é que grande parte desses documentários que eu já assisti, eles vivem num conflito terrível. Os de fama, principalmente. Assisti certa vez um da Beyoncé, e ela contando o tanto de remédio que tinha que tomar, o tanto de internação que teve que fazer, o tanto de crise. E a pergunta é, mas na visão da sociedade, ela chegou num ponto auge. Riqueza, fama, poder, pode ir onde quiser, frequentar onde quiser, é conhecida onde for, tem dinheiro para comprar o que for. Qual é o problema? E no documentário ela dizia o seguinte, que manter isso é exaustivo demais. Que manter a fama é cansativo demais. Porque não importa se eu estou bem, não importa se eu estou feliz, eu tenho que sempre sorrir e produzir. Para obter a fama, ela se tornou um escravo dela. Porque se eu não produzir, eu desapareço. Porque se eu não fizer, acabou. Percebe que para obter o que ela tanto queria, ela precisou se escravizar. E a vida é assim.
Se o meu sonho é enriquecer e viver em torno disso, é Ele quem eu vou obedecer. É essas regras que eu vou jogar. Se é poder, se é glória, é nessas regras que eu vou jogar. A grande realidade é que todo mundo é escravo de alguma coisa ou de alguém. É isso que o apóstolo Paulo vai mostrar. Paulo vai usar uma analogia que era muito comum na época dele, que era a escravidão. Mas para a gente entender um pouco isso, a gente precisa entender o que era a escravidão naquele período. Porque o nosso contexto de escravidão que nós vivemos recentemente é bem diferente do que aconteceu lá. Naquele período existiam basicamente 3 tipos de escravidão. Um eles chamavam que era a escravidão mais comum, que eram os escravos de guerra. Uma sociedade, quando ela conquistava outro, ela pegava aquelas pessoas que perderam a guerra e transformavam ela em seus escravos. Inclusive, Israel era um dos poucos, ou se não o único, país que era proibido de fazer isso, de escravizar alguém no meio de uma guerra. Pelo conceito básico de que o ser humano é a imagem de Deus e ele não foi feito para ser escravos uns dos outros. Mas isso era muito comum, quase todo o país, e a gente vai ver isso até na história bíblica, quando Israel perdia alguma guerra, eles eram escravizados e levados para a Babilônia ou para o Império Persa, e a gente vai ver essas histórias se desenvolvendo várias e várias vezes. Existia outro tipo de escravidão também, que era uma escravidão por dívida, e isso sim poderia ser aplicado em Israel. Quando nós falamos na Bíblia, quando você lê no Antigo Testamento, falando dentro de Israel, sobre escravos e servos, que é a mesma palavra na tradução, só que mudou, ele vai falar sobre pessoas que eram escravizadas dentro de Israel, mas não é no sentido de escravos de guerra. Eram pessoas que eram escravizadas por dívida. E não era uma obrigação, era uma... você poderia fazer isso para não ter que pagar de outra forma. Então, se você devia a alguém e não tinha condição de pagar, a lei de Israel era uma lei justa, então você teria que ser preso por conta disso. Até porque era bem rigorosa ainda mais, porque era o único povo que representava quem Deus era. Então, se Deus é justo, você precisa pagar a sua dívida. Se o seu povo na terra, que era quem refletia quem ele era, fosse um bando de caloteiro, não ia ter como refletir. Então, precisava de vigor. Por isso que as leis do Antigo Testamento eram bem vigorosas, precisavam ser. Porque se você olhar os países que viviam em volta, as coisas eram bem mais terríveis ainda. Então, eles tinham, se você não tinha como pagar, eu vou me transformar num escravo. Você me escraviza e eu vou ficar por tanto tempo como escravo, que é o tempo da dívida que eu tenho como você. E a lei era tão interessante que a lei dizia que aquele senhor que recebia aquele escravo, no final da escravidão, ele ainda tinha que devolver uma parte da dívida para ele recomeçar a vida dele. Porque senão não adiantava. Então, ele ainda tinha que devolver uma parte da dívida para que ele pudesse recomeçar a vida dele. Esse era um escravo de dívida. E isso fazia com que surgia um terceiro tipo de escravidão, que em Israel era muito comum também, que era a escravidão voluntária. Tinha gente, quando se tornava escravo, ele era tão bem tratado, mas tão bem tratado, que chegava no final e falava assim, olha aqui, eu quero continuar. Para mim é melhor. Eu vivo tão bem aqui, eu sou tão bem tratado, que eu prefiro continuar. Se você puder me receber aqui, eu vivo pro resto da minha vida aqui como escravo seu. E aí eles falavam que tinha que fazer uma marca. Eles pegavam normalmente numa porta e eles marcavam a orelha, furavam a orelha daquela pessoa para mostrar que ela é escrava, mas ela é uma escrava voluntária, ela quer servir aquele senhor. Ali que surgiu a ideia do brinco. Brincadeira, não foi não. Assim que era um modelo de escravidão. É importante entender, porque senão a gente lê o texto já pensando naquilo que a gente conhece como escravidão hoje. Não tem nada a ver com isso. E isso era o tipo de escravidão que tinha em Israel. Mas uma coisa tinha em comum nesses 3 tipos de escravidão. As 3. Ambos só podiam servir um senhor. Ah, mas eu sou um escravo voluntário. Sim, você escolheu servir aquele senhor. E o fato de você ser um escravo voluntário não quer dizer que você vai fazer o que você quer, quando bem entender. Você vai fazer o que o senhor quer. Você escolheu servir aquele senhor. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Vocês eram escravos do pecado. E agora vocês escolheram servir ao Senhor. Vocês escolheram servir a Cristo. Então sirvam.
Não tem a opção de quando ele começa no versículo 15, então agora que eu estou debaixo da graça, eu posso viver o que eu quiser. Não, você escolheu viver para o seu Senhor. Então viva para Ele. Faça a vontade dEle. O escravo ele não tem uma vontade própria. Por isso que Paulo ele vai usar uma maneira muito simples. Vamos perguntar o que aconteceu. Eu morri. Eu morri. Não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Porque a minha vontade agora é Ele. Os meus desejos agora é o que Ele tem. Não tem mais nada meu. Eu morri. Eu abri mão da minha vida para viver a vida dele. E é isso que ele está querendo ensinar aqui para os seus leitores. Paulo mostra que não tem autonomia absoluta. Você sempre será escravo de alguém. Essa ideia de autonomia absoluta é uma espécie de mito do homem moderno. Nós conseguimos inventar coisas muito boas e algumas também terríveis. Essa busca por autonomia absoluta, esse discurso emancipatório, de libertação dos limites. Vamos nos revolucionar, que quando a gente estiver sem nenhum poder sobre nós, seremos totalmente livres. Isso é uma utopia. Estava lendo alguns textos de filosofia desse viés há algum tempo atrás. E é interessante, porque tem muita gente que defende isso. Essa possível liberdade absoluta. E que você vai alcançar isso destruindo todas as categorias que te limitam. E tinha cada discurso interessante. Ou seja, o único jeito de você ser uma pessoa livre é se você não assumir nenhuma identidade. Porque a partir do momento que eu assumir alguma coisa, aí eu já sou escravo de um sistema. Então, para que você seja uma mulher livre, por exemplo, não pode existir masculinidade nem feminilidade. Porque se você assumir que essas coisas existem, você já é escravo de alguma coisa. Então, a ideia é que, se tem uma coisa que te limita, é impossível que você seja livre. Identidade é uma coisa criada pela sociedade e oprime os outros. Esse é o discurso. Para você ser livre, então, você tem que ser ninguém. E a gente vê essas doideiras que a gente vê por aí. Um dia eu estava vendo um vídeo de um homem que ele acha que ele é uma cobra. Está lá, ele andando na cidade, arrastando no chão, igual uma cobra. A primeira coisa que eu perguntei, eu falei, será que ele come igual também? Ele mata um rato aí, engole inteiro, não mastiga. Porque para de doido. Porque essa é a crise. Para eu não submeter a nada, eu preciso ser nada. Se eu não sou nada, eu sou o que eu quero. Isso é quase um niilismo. É um niilismo moderno. É a ideia. O sentido para a vida quem dá sou eu. Eu que escolho o objetivo da vida. E cada um tem o seu. E vivamos no caos. Essa ideia de que há liberdade só se existir um vácuo, um vazio. Mas isso não é possível. Pensa comigo de uma maneira tão simples. Um passarinho ele é restringido pelo ar. Ele pode querer aumentar a velocidade dele da maior forma possível. Ele não vai conseguir. Ele tem limite. O ar não vai deixar com que ele ultrapasse o seu limite. E imagina um passarinho na sua crise. A gente precisa se libertar. A gente precisa acabar com essa ideia de ar. Pássaro pós-moderno, ele pensaria nesse sentido. Esse negócio de ar é opressivo. Essa imposição de limites é um absurdo. A gente tem que construir algo novo, desconstruir tudo isso, essa ideia filosófica da aerodinâmica. Acabar com tudo isso. Porque o ar é opressor. Então ele vai lá e cria o vácuo. Um lugar onde não tem ar. E é ali que eu vou voar. Quando ele vai tentar voar, o que vai acontecer? Nada. Porque é simples, o mesmo ar que restringe ele
de alcançar a velocidade que ele quer, é o mesmo ar que proporciona ele alcançar o voo. Ele depende disso. Não tem como ele viver livre de nada. Não tem como ele viver ausente de nada. Não tem como se viver no vácuo. Não há vida no vácuo. O vácuo, ele te mata. Você nem respira. E é isso que Paulo está tentando dizer. Vocês estão achando que ser livre é viver no vazio. É viver sem ninguém te dominando. Isso não existe. Você é escravo de alguém. A pergunta é só de quem? O que Paulo está tentando fazer a gente enxergar é que só há vida de verdade dentro dos limites no qual Deus estabeleceu para você viver. Não tem meio termo. Se você é alguém que não obedece à lei de Deus, você automaticamente é alguém que transgride a lei de Deus. É simples. Não tem meio termo. Se você não está obedecendo à lei, logo você está infringindo a lei. Não tem como. Não tem zona neutra. A lei diz o seguinte: não pode matar. Se eu não estou matando, eu estou obedecendo. Se eu não estou obedecendo, eu estou matando. Não tem meio termo. O que Paulo está dizendo é prático. Veja bem a construção agora que Paulo vai fazer a partir do verso 17. Ele fala: mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhe foi transmitida. Aqui tem algumas palavras que é interessante. Ele vai falar primeiro aqui a forma de ensino. Ele vai dizer que o que eles receberam, no qual era o Evangelho, isso é agora a forma que eles têm de ensino. A forma que é a ideia como se agora eles fossem colocados dentro de uma forma, que é o Evangelho. Isso aqui é o que vocês têm. Essa é a forma de ensino, é assim que vocês têm que viver. Isso é o que o Evangelho vai te mostrar. E mediante a isso, eles vão falar: vocês recebem isso de coração. Porque esse Evangelho, ele atingiu o seu coração. Antes você amava o pecado. Antes você vivia debaixo dele. Antes você tinha os seus próprios sonhos e desejos e prazeres. Mas o Evangelho te alcançou. Quando você descobriu que aquele modo de vida que você vivia te daria morte, o Evangelho te falou: mas tem como ter vida. Alguém já pagou os seus problemas. Alguém já quitou a sua dívida. E quando ele fala isso, isso tocou o seu coração. De alguma forma, isso alcançou o seu coração. E isso te levou a obedecer. Mas veja bem, eu não obedeci para ser salvo. Eu obedeci porque eu entendi que eu fui. Não é uma troca aqui. Não tem uma barganha onde eu sou bonzinho e vou ganhar uma recompensa. Não, eu ganhei a recompensa. E agora obedecer é tudo que eu tenho. E eu faço de bom grado. Porque eu amo fazer isso. Porque isso atingiu meu coração. Não é uma mudança religiosa, uma coisa que eu faço para achar que eu estou quite. Já fiz a minha parte. Não. É algo que move minha vida. É o que eu amo agora fazer. Porque meu coração foi atingido. Ele foi trocado. E ele começa dizendo, então, graças a Deus. Isso aconteceu pela graça de Deus. Não teve mérito nenhum em nós. Nós não nos tornamos mais amáveis. Nós não nos tornamos melhores para Cristo vir morrer por nós. Foi pela graça. A gente não merecia, mas Ele veio. Se entregou, morreu, ressuscitou e nos deu vida. Justamente pela graça. Nos tornamos então escravos de Cristo. E ser escravo de Cristo é ser alguém que vive em obediência à sua vontade. Quando somos libertos da escravidão do pecado, não ficamos no vácuo. Nós nos tornamos escravos da vontade de Deus. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E isso vai nos levar
ao segundo ponto, que é: qual é o destino de quem vive assim? Qual é o destino da escravidão que você vive? Aonde essas estradas elas vão te levar? Paulo vai tratar isso do verso 20 ao 23. Ele vai falar: olha, se você for escravo do pecado, isso vai gerar morte. O salário do pecado é a morte. É o que você vai receber no final. Se você é escravo de Cristo, você vai receber vida. Então, quando Cristo ele te torna escravo dele, isso é maravilhoso, porque ele me deu vida fazendo isso. Algumas pessoas têm um sentimento de: ai, mas escravos? Escravos de alguém que abre mão da sua própria vida para morrer por você? Isso é maravilhoso. O Deus que nós servimos, ele não criou lei para nós simplesmente para botar ele no fogo. Confesso que eu tinha esse pensamento quando era mais jovem. Pensava que Deus era tipo assim: vou ver se eles me amam mesmo. Então vou botar essa lei nova aqui, ó. Vou criar essa daqui. Vamos ver se é verdade. Entendeu? E a gente às vezes vai criando isso, achando que está um Deus lá em cima, carrancudo, tentando buscar um jeito de: agora eu vou encrencar ele. Até que ele viveu, agora eu quero ver se ele vai passar. Vou criar uma nova. A gente vai criando essa relação nossa com Deus. Mas quando Deus estabelece leis para nós, é no intuito de te dar vida. É que você viva uma vida abundante. É que você viva uma vida de liberdade. Só é possível ter liberdade quando eu entendo que o meu Senhor vive e reina para todo sempre. Se eu não entendo isso, eu sou escravo de outra coisa. E essa coisa vai me trazer morte. É o único destino. E a gente brinca às vezes com isso. A nossa situação, não lembro quem, mas há alguém que dizia que a nossa situação é igual a dos porcos. O porco, ele segue a pessoa que está com um balde de comida na mão. Mesmo sabendo que essa mesma pessoa é quem está levando um por um para a batedoura. E a gente, às vezes, é igualzinho. O diabo está aqui, ó, alimentando. Nosso pecado está aqui na porta e a gente está alimentando. Coisas ilícitas a gente faz: não tem problema nenhum, está tudo bem, isso aqui, só isso aqui. E a gente vai alimentando. Não sabendo que a gente está alimentando aquela pessoa que vai matar a gente lá na frente. O pecado faz isso, engorda a gente. E a gente vai caindo. E o resultado é isso. Olha o verso 21. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é morte. O resultado dessas coisas é só vergonha. Se nós olharmos para a nossa vida de pecado lá atrás, o que é que tem hoje? Vergonha. O que é que isso trouxe para mim? Vergonha. Não é algo que eu sento com o meu filho e conto para ele: olha que a vida do papai, como é que era maravilhosa. É vergonha. O pecado só traz isso para a gente. Não tem nada de atrativo, não tem nada de belo. E como me livro então disso? Me tornando escravo de Cristo. Ele é o caminho para a vida eterna. Nele os nossos pecados foram perdoados. Nele você será capacitado a viver uma vida de obediência. Será santificado e permanecerá firme até o fim. Verso 23, ele vai dizer: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, liberdade é sermos escravos de Cristo. Somente nele a gente pode dizer não. Não para o pecado, não para nós mesmos. Porque dizer não para coisa externa é fácil. Agora, dizer não para si mesmo, para a sua vontade, para o seu ego, para os seus desejos, isso é ser livre. Não é submeter a tudo aquilo que o meu coração quer. É poder olhar para ele e falar: não. Ah, mas o meu desejo, não.
Você não me manda mais. Você não me domina mais. Acabou. Isso é ser livre. Você percebe, então, que a grande mentira que o pecado oferece para a gente é a liberdade. Porque ele oferece para a gente liberdade, mas ele promete, na verdade, escravidão. Porque o fim é esse. Eu sou cativo a ele. Não consigo dizer não para ele. Ele promete prazer, mas no fim o que é que sobra? Vergonha. Quando eu boto na balança, eu falo, não ganhei nada. Ele promete vida, mas no final é morte. E todos nós, por natureza, seguimos esse caminho. Um dia, Cristo olhou para nós e nos resgatou. E aí tudo mudou. E olha bem a diferença da beleza do Evangelho. Ele fala que você se torna escravo de Cristo. Mas Deus, ele agora não oferece apenas uma direção. Ele vai dizer para você o seguinte: você tem agora um novo Senhor. E é um único Senhor. Você pode procurar em qualquer outro lugar aí. Se você não serve esse, você pode servir qualquer um outro, que vai te dar morte no final. Só nele é o único Senhor, que ao invés de exigir a morte de você, ele morre por você. É o único que vai fazer esse caminho. Ser escravo de Cristo não é perder a liberdade, é finalmente encontrar a liberdade. Então, a pergunta final para você, para nós, para mim, não é se você é escravo ou não. Escravo de alguma coisa. A pergunta é: quem é o seu Senhor? O pecado que te engana e te destrói? Ou Cristo que te ama e te salva? Nós entendemos isso, irmão, voltando então para a pergunta no início. Dá então, agora que eu estou embaixo da graça, eu posso continuar a viver pecando? Posso continuar tranquilamente, vivendo a mesma vida de antes? Paulo vai concluir do verso 4 até o verso 6, no capítulo 7, falando sobre isso. No verso 6, ele vai dizer assim: mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. O texto vai concluir dizendo que nós vivemos num novo modo de Espírito. É algo novo. Não é aquilo nem que a lei dizia que vocês tinham que viver. É algo novo. É algo além. Quando ele vai falar que nós não estamos mais debaixo da lei, ele não está agora falando de regredir. Está falando, nós vemos além. Está vendo aquela lei lá, o Antigo Testamento, tudo? Nós vemos além. É algo superior àquilo. É algo maior que aquilo. E para concluir, eu quero chamar a banda aqui à frente. Eu quero concluir com uma história de uma reportagem que aconteceu alguns anos atrás, mas eu vi recentemente. Não muito tempo atrás, no estado de Utah, nos Estados Unidos, nasceu uma criança chamada Ethan. E logo ele foi diagnosticado com leucemia linfoblástica aguda. Não faço ideia do que é isso, mas o nome já assusta. Pouco antes de completar 2 anos de idade, ele começou um processo de quimioterapia muito pesada. Tudo indicava que a leucemia então havia sumido, mas infelizmente ela voltou. Ficou claro para todo mundo que o pequeno Ethan, agora com 4 anos de idade, não iria muito longe. O médico então reuniu a família e chamou, dizendo que ele teria talvez 2 semanas ou talvez 4. Mas que ele não chegaria até o fim do ano. Ethan então fez um pedido para sua família. Ele queria celebrar o Natal. Ele amava o Natal. E queria celebrá-lo mais uma vez. Mas ainda era outubro. E suas condições não o fariam chegar, talvez, até lá. Mas sabe o que aconteceu? A cidade inteira
se locomoveu. Anteciparam o Natal. Decoraram toda a cidade. Árvores de Natal para tudo quanto lado. Crianças cantando músicas natalinas na rua. Teatros por toda a cidade. Uma grande festa. Tudo isso para que, antes do Ita morrer, ele tivesse um gostinho do Natal. E ele curtiu muito o Natal. Seus pais disseram que ele dormia todos os dias ao som ao vivo de crianças cantando doce música natalina. Foi um grande Natal. Ainda em outubro, mas um excelente Natal. Talvez você tenha entendido santidade de uma maneira errada. Talvez a comparação com servidão para você seja uma coisa assustadora. Mas não. Santidade é a antecipação do Natal. Na verdade, muito melhor que o Natal. Santidade é a antecipação da nova criação, da vida eterna. Porque muito provavelmente você, como eu, antes dessa festa chegar, de uma vez por todas, você vai morrer. Mas Deus, ele já está permitindo que hoje você viva um pouco dessa festa. Que você já viva esse grande Natal. Agora, nós podemos viver isso. Santidade é a possibilidade de viver a nova vida que teremos quando recebermos um corpo glorificado aqui e agora. A antecipação que está por vir. Você já pode cantar as músicas. Você já pode se vestir para essa festa. Hoje. A festa está por vir. E ainda que provavelmente, tanto você quanto eu, irá morrer antes dela chegue, a pergunta é, a gente vai perder essa festa por causa daquilo que nos mata? E o meu desejo é que não. E o Evangelho, ele vai dizer que o Espírito Santo, ele pode mudar todas essas coisas.